Olá a todos, eu sou o Lúcio Santana. Estamos aqui para mais um podcast iGrow. Como vocês podem ver, estamos num cenário diferente. Eu estou no Brasil e estou trazendo algumas pessoas especiais para falar um pouco e trazer mais conhecimento. E hoje eu tenho o prazer de receber Michela Mares. Ela é doutora em psicanálise e saúde mental. Michela, seja bem-vinda. Gratidão, Lúcia. É uma honra estar aqui com você. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite e espero poder contribuir um pouquinho com seu podcast maravilhoso. Eu tenho certeza que vai. Michela, eu queria que você começasse falando um pouco mais de você, para que todos possam conhecer. Eu já conheço um pouco, mas fala um pouquinho. Eu brinco que eu sou Michela, ela mesma. Então, eu tentei e tento a vida inteira ser quem eu de fato sou, de forma mais natural possível e me permitir ser várias versões em uma só. Que eu acho que o ser humano ele se prende muito em ter que ser aquilo que os outros esperam que ele seja. Então, hoje eu sou hippie, amanhã eu sou rock, hoje eu falo com você sobre saúde mental, psicanálise, falo também de empreendedorismo, como que utiliza esse mecanismo da melhor forma possível para o trabalho, e são várias. É interessante que quando alguém vê a Michela de hoje, né, talvez ache que aconteceu do nada. Então, conta pra gente um pouquinho, como é que foi a sua jornada? Eu vejo que você é uma pessoa muito bem decidida, sabe o que quer, mas eu acredito também que tudo é um processo, né? Conta um pouquinho da sua jornada para que as pessoas possam talvez entender e pensar, puxa vida, então ela teve momentos que ela teve que ser firme, continuar para poder chegar onde ela está. Então, se você ainda não se acha decidido, vai chegar o momento. Desde pequena, Lúcio, eu gosto de trabalhar com isso. Eu sou uma apaixonada pela alma humana, né? Quando as pessoas ainda não falavam sobre. Isso era muito novo e poucas pessoas abordavam essa matéria. Eu sempre gostei de estudar, então eu sempre pesquisava. A gente não tinha internet, então eu comprava livros, estudava e já tinha algo natural para me voltar para isso. Então eu comecei a estudar para mim, como um mecanismo para eu evoluir, para eu curar as minhas feridas, porque a gente vive em uma sociedade, você também sabe, todos nós sabemos, que deixamos de ser nós mesmos por medo do julgamento ou pela necessidade de aprovação. E o quanto isso nos trava. Porque todos nós, eu, você, somos heróis. E muitas vezes temos grandes poderes que não utilizamos. Ou que às vezes nem temos consciência que os temos. O que você acredita que seja talvez o maior empecilho para alguém não se desenvolver? Talvez ela sabe que tem algo muito maior dentro dela, mas ela trava. Então, eu também sou especialista em criança interior ferida, que a gente fala que quase todos os traumas que a gente tem agora, quase todos os empecilhos, as travas, tudo aquilo que a gente estaciona de uma forma inconsciente, que nem sempre a gente tem noção que tem aquilo, vem lá de trás. De algo que aconteceu ali, que deixou uma ferida. Que muitas pessoas nem entendem. Por exemplo, eu vim de uma família que eu tive pais maravilhosos, que me prendiam muito por proteção, por amor. Na cabeça deles, eles achavam que aquilo era o melhor. E aí isso a gente perdoa, porque era o que eles sabiam dar naquela época. E também estava reproduzindo aquilo que eles passaram com os pais. Então, a minha mãe, para me proteger, eu não podia fazer nada. Não podia brincar, não podia sair, não podia exercer a minha criatividade. Aí eu te falo, qual o maior símbolo de independência para uma criança? É a liberdade. A liberdade de brincar, a liberdade de criar, a liberdade de ser quem ela é. Então, embora eu fosse uma pessoa muito romântica e muito sensível, eu era muito brincalhona. Muito de tirar brincadeira, sabe? Eu gostava de ver todo mundo rindo. E nisso, no interior de Sergipe, era algo feio, porque a menina, ela tinha que
ser clássica, uma princesa. Mas eu era uma princesa, assim, não me vestia, eu gostava também, mas eu também queria rir, queria subir árvore. E minha mãe falava assim: para, menina, você tá parecendo um menino macho, você é a palhaça da turma, quem é que vai querer casar com você desse jeito? E nisso, eu fui o quê? Prendendo a minha essência. Eu fui me retraindo. Chegou um ponto que eu não falava mais, assim. E eu nem sabia que tinha sido por isso. Uau. Na minha cabeça, eu acreditei que eu era tímida ao extremo. Tá, então deixa eu parar um pouquinho. Você acredita que a maioria dos traumas é causado na infância? Acredito, não, tenho certeza. Certeza. Só que as pessoas nem sabem de onde vem. Quando você falando, eu fiquei pensando, né? É inconsciente. Total. Né? A gente é 88% inconsciente. E age como se soubesse o que está Aí, fazendo. não tá gravando não, né? Claro que tá. Tá gravando. Totalmente, minha filha. Aqui tá 100% gravando. Desculpa. Pode continuar, não tem E problema não. aí, o que aconteceu? Aí, Tudo eu que perdi... você falar aqui está sendo gravado. Então, o que aconteceu? Qual o símbolo maior da criança como independência? Ela ser quem ela é. E eu não pude ser quem eu era. Então, aí teve abandono e rejeição. Porque nós, às vezes, pensamos que abandono e rejeição é quando você pega uma criança e doa. Não. Abandono e rejeição é quando ela se sente abandonada em essência. Não olhada como um ser. Não validada. Então, quando a minha mãe falava, você não pode fazer isso, porque senão você vira menino macho, aquela era eu. Então, eu tive que abandonar quem eu era. E, na verdade, quem me abandonou naquele momento foi minha mãe. E ela era muito carinhosa, é uma das melhores mães que eu já conheci, mas não foi com maldade, entendeu? Ou seja, inconsciente, os adultos acabam fazendo. Isso. E outra coisa que eu falo muito para as pessoas, não importa se o adulto abandonou ou não. Minha mãe não fez isso para me abandonar, ela fez isso para me proteger, com medo de eu não casar. O que importa é como a criança se sente naquele momento. E ali, mesmo sem eu entender o que era abandono, eu tinha sido abandonada por ela e depois por mim. Aí, a gente projeta na fase adulta. Qual o maior símbolo de independência quando você é um adulto? Aí eu te pergunto, qual o maior símbolo de independência? Quando você pode fazer... O que é que todo adulto quer? Fazer o quê? Liberdade? Não só isso, mas o que dá essa liberdade pra ele? Porque ele mora na casa dos pais, ele depende Quando vai morar sozinho. mas pra ele morar sozinho, o que é que ele precisa? Condição financeira. Qual o maior símbolo da independência de um adulto? Ter condição financeira. Então, a criança que se sentia o tempo inteiro codependente da mãe, como eu era, né, que não podia fazer nada sozinha, era presa, vai e projeta essa codependência pra fase adulta e fica dependente de outra pessoa. Deixa um ponto interessante que você falou. Mesmo sem saber o que era abandono, tinha um sentimento. Então, eu preciso que você me explique um pouco mais. É inconsciente. Como que eu não sei o que é, mas ainda é porque tá dentro da gente? Tá muito dentro. A gente é 88% inconsciente e só 12% consciente. Então, se alguém falasse assim, nossa, você foi abandonada pela sua mãe, eu ia dizer assim, você tá louco? Minha mãe até me prende demais. Minha mãe tá vivendo a vida... Ela largou a vida dela para viver a minha, porque eu fui muito esperada, entendeu? Então, nunca que eu ia pensar sobre isso. E aí, eu fui para minha fase adulta, uma das melhores alunas, vários cursos, várias faculdades, mas sempre quando eu ia dar um passo para ser alguém, assim, ser independente, eu sempre largava para ou o marido, larguei tudo pelo meu marido. Assim como na criança, eu largava tudo para ficar dependente da minha mãe. Olha a projeção. E eu nunca entendia que tinha a ver. Você entendeu? Sim. Então, quando eu fui estudar filosofia, quando eu fui estudar psicanálise, que eu falava assim, gente, eu não entendi, porque assim, eu cursei direito, era uma das melhores alunas, eu terminei o 2º grau com 16 anos, fiz jornalismo, tô fazendo filosofia e nunca algo assim dá certo. Quando eu tô perto de... Mas não era porque não dava, porque eu não dei certo. Sempre que acontecia algo, você assim, pra mesmo dar, sabotava? eu mesmo me sabotava. Uau. Entendeu? Eu era pra ser sócia de um dos maiores escritórios de advocacia de Sergipe. Depois eu fui chamada para apresentar um grande programa que eu derrubei quase 500 candidatas. Na hora que eu ia começar a gravar, conheci o meu marido, com 22 anos. Larguei tudo para casar. Ou seja, eu sabotei
a minha independência financeira. Por quê? A mesma coisa que eu fazia na minha infância, quando eu largava tudo para depender da minha mãe. Olha que louco! Então, quando eu estudei sobre criança interior ferida, eu entendi que era tudo projeção. Uau. Geralmente, uma pessoa, ela projeta aquilo que ela viveu. Um pedófilo, geralmente, ele também foi abusado. É a realidade que ele sabe. Ele projeta. Então, ele acha que aquilo é normal. Eu, por exemplo, vim de um interior que eu via familiares, que eu via as vizinhas apanhando do marido. Então, na minha cabeça, aquilo era normal. Então, eu projetei também relacionamentos com violência doméstica. Interessante, mas quando você fala você projetou, você buscou ou foi simplesmente se conectando inconsciente, é inconsciente, assim, é isso que eu falei. O nosso inconsciente, ele é 88%. Então, o ser humano, é por isso que o tema da minha palestra é quem quer ser herói e heroína da nossa história? Porque o ser humano, ele acha que ser herói é ser perfeito. E quando a gente busca ser perfeito, a gente se parte ao meio e vira metade. Porque perfeito só Deus. E nós somos como um dia de 24 horas. A gente tem a luz do sol e as sombras da noite. Ser herói não é você não ter problemas. Ser herói é você tê-los e superá-los. Então, a minha trajetória toda é essa busca da superação. Hoje, sim, eu me considero heroína da minha história. E você também é herói ou heroína. Você, Lúcio, é um herói. E a gente sabe que você é um herói. Sua história é muito linda e muito inspiradora. E é isso. Então, o que acontece? Todo herói tem grandes poderes, assim como eu tenho, assim como você tem. Mas todo herói tem grandes vilões, com grandes poderes proporcionais aos poderes dele. Grandes embates que a gente tem no cotidiano, a vitória final. Então, vai ser sua ou do vilão? Hoje, qual a maior dificuldade que você vê para alguém sair desse mundo? Igual você falou, a pessoa está indo bem, mas como ela já projetou que ela não vai ser nada, é quase que como quando está dando certo algo, ela dá um jeito. Como é que a pessoa consegue sair disso? Ou pelo menos o primeiro passo para ela poder conseguir começar a sair desse mundo que ela mesma está projetando? É engraçado. Você pode ver que tem pessoas que são brilhantes e ela sempre está sabotando algo que ela não sabe por quê. Aí ela fala, nossa, não dá certo nada na minha vida, eu não sei por quê. Às vezes não dá algo no inconsciente dela, de alguma feridinha que tem lá atrás, que bloqueia, porque é isso que eu falo. A gente tem a nossa essência, que é quem de fato nós somos, e a gente tem nosso ego. O nosso ego, ele quer tomar conta, então ele quer ser mais forte do que a nossa essência, que a nossa essência é plena. Aí, para ele ficar mais forte, a nossa personalidade também tem que estar mais forte, que é o personagem que a gente cria. Né? Que eu até brinco com o Super-Homem. Super-Homem é a essência. Quem é a personalidade dele? O Clark Kent. Por quê? Porque se ele se mostrasse na Terra os poderes deles, diferente do das pessoas, ele ia ser crucificado. Então, ele precisava esconder quem ele era. Quem era a personalidade dele? Clark Kent. Qual é a sua personalidade? Qual a minha? Qual a sua? Quais os disfarces do Clark Kent? Óculos para esconder a supervisão do Super-Homem. Terno para esconder os músculos de um herói. Postura curvada para esconder a postura de um herói. Aquele jeito dele meio bobalhão para esconder a grande sagacidade que ele tem. Qual o seu disfarce? Qual o disfarce da sua personalidade? Porque o nosso vilão é o ego. O maior vilão do ser humano é o ego. Fantástico. O vilão do Super-Homem, Lex Luthor. Vilão do ser humano, ego. Quais os poderes do seu vilão? Quais os poderes do ego? Autossabotagem, procrastinação, complexo de inferioridade, crenças limitantes, medo de ser quem você é, medo de assumir os seus poderes, medo do sucesso por medo do fracasso. Quais os poderes do seu vilão? Nossa, isso dá uma... Você sabe qual é a fragilidade do Super-Homem, Lúcio? Não. Aquela pedra verde? Lembra o nome dela? Do super... Verdade. Kryptonita. Kryptonita. Sabe qual é o nome do planeta do Super-Homem? Não lembro. Krypton. Krypton. Sabe de que é formado Krypton? Não. De kryptonita. Então, como que kryptonita é a fragilidade do Super-Homem se a kryptonita é o minério pelo qual o planeta dele foi formado? Uau. Será que é a kryptonita que é a fragilidade do Super-Homem ou a memória
que a criptonita algo. coloca na frente dele. Sabe qual é a memória que a criptonita colocava na frente dele, que ele até desmaiava de quase morrer? A memória do planeta dele que foi destruído. A memória dele, bebezinho, ter sido apartado dos pais. Ter sido mandado para um planeta completamente diferente do dele, do qual ele não era pertencente. Que ele ia ser um extraterrestre, porque se ele não é terráqueo, ele é um extraterrestre. Aí ele caiu na casa de pais adotivos que, embora o amassem, quando viu os poderes dele, falou assim: meu filho, esconda seus poderes que as pessoas não vão entender. E aí ele passou a esconder os poderes dele, como eu escondo os meus, como você, Lúcio, já escondeu os seus, como você esconde o seu. E aí ele criou a personalidade Clark Kent para poder se proteger do mundo. Como muitas vezes uma criança de 2, 3, 4 anos cria a personalidade, seja para não apanhar, seja para não ficar de castigo, seja para não sofrer bullying na escola, para ser aceito, para não ser reprovado pelos outros, não ser julgado. E aí ele vai trabalhar de forma medíocre. Um super-homem com grandes poderes, com aquele terno, cabisbaixo, trabalhando num jornal, quando o cara era Um super com herói. tantos poderes. Nossa, eu nunca mais vou assistir o filme da mesma forma. Olha aqui, eu me arrepio. E sabe Fantástico o que você quando trouxe. ele vence na vida? Porque o super-homem, ele tinha um medo de encontrar a Kryptonita. Porque quando ele encontrava, ele desmaiava e perdia todas as forças dele. Então, ele morria de medo da Kryptonita. Bem assim somos nós, com medo das nossas sombras. Porque a gente só cura o que a gente reconhece. E aí você falou assim pra mim, como as pessoas têm conhecimento disso? Autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ela traz pra você o quê? Você falar, eu tenho isso de bom, eu tenho isso de bom, eu tenho isso de bom. E potencializa as suas qualidades. Elas ficam melhores ainda. E você toma posse. Porque esse negócio de falsa modéstia, eu não gosto. E eu acho que você viver escondendo o que você é ruim, disfarçando que você é forte. Só cresce. Só cresce. Aí você não consegue nada porque você mesmo se limita a crescer. Quer mostrar algo que você não é. A personalidade. Acho que a maioria das pessoas, ela não consegue viver de verdade. Acho que é quase impossível, eu acho, alguém viver de verdade quem ela é. Acho que é por isso que Deus já, né, você não consegue ler os pensamentos. Já pensou se você conseguisse realmente... A gente não saía nem de casa. Exato. Então, acho que Deus é muito sábio nisso. E então é difícil viver realmente quem você é, mas dá para viver uma pessoa melhor, talvez mais próximo do que Deus projetou você. Deus projetou de uma forma muito maior do que nós pensamos. Isso eu tenho certeza. Quando eu me olho e eu vejo o que eu estava fazendo, aí eu falo, caramba, eu cresci. Mas eu ainda consigo olhar que Deus tem muito mais para mim do que eu estou fazendo. Quem está limitando isso sou eu. Né? Então... Sabe aquela passagem bíblica que Jesus fala assim, apenas as crianças entrarão no reino dos céus? Não é criança em idade cronológica. Não é isso, por idade. Ele quis dizer que só entraria no reino dos céus quem tivesse a pureza e a verdade de uma criança. Por quê? Porque é na infância que ainda não foi criada a personalidade. A criança dos 3... Ela começa a criar essa personalidade a partir dos 3 anos. Mas não é com maldade, nem consciente. Às vezes a pessoa mostra algo que ela não quer, que não é nem que ela saiba que está fazendo isso. É igual o Clark Kent. É um processo que nem ela se dá conta. Entendeu? E a gente vive correndo das nossas sombras. Aí eu falo assim, olha, enquanto a gente não assume as fragilidades que a gente tem, as nossas sombras, elas mandam na gente. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a ser raivosa, um exemplo, aí eu vou quebrar tudo aqui, tal. Sabe o que é que uma pessoa que não conhece as tendências faz? Nossa, eu fiquei com raiva mesmo, sabe por quê? Porque o Lúcio me irritou. Sempre alguém. E aí vem o vitimismo. Qual a diferença do autoconhecimento? Com autoconhecimento, você chega, você vai conhecer tudo que você tem de bom. E você fala, olha, eu sou boa nisso. Eu sou boa para tratar do lado emocional. Eu falo para todo mundo, eu sou boa, nisso aqui eu sou boa. E tome posse. Eu não suporto aquele povo com falsa modéstia. Ai, não, obrigada. Não, eu sou boa. Ponto. Agora, a sabedoria é... Uma coisa é você saber que você é boa e falar disso com naturalidade, como se estivesse bebendo água. Sem se achar superior a ninguém. Sem fazer disso assim, eu sou boa e você não. Não, não é isso. É só você falar assim natural, tipo assim, bebendo água. Não, nisso aqui eu sou bacana. E a mesma coisa
você também saber os seus pontos frágeis. Eu não gosto nem de falar de defeito, os pontos frágeis. Nossa, eu tenho uma tendência à raiva. Por quê? A gente só cura o que a gente reconhece. Você só cura um câncer se você descobre que você tem um câncer, aí você vai fazer uma quimio. Quando você sabe que você tem uma tendência a ter raiva, ou medo, ou procrastinação, o que é que você faz? Você vai trabalhar o que você não tem de bom e você fica atento. Você fala, eita, minha raiva tá chegando aqui, então deixa eu respirar. Como você se conhece, você fala, opa, deixa eu segurar. Ou eu tenho que sair, ou daqui a pouco eu vou. Como eu tenho essa tendência, Michela, a procrastinação, por acreditar que eu não era capaz pela minha infância, então hoje, quando eu vejo que eu já vou pra procrastinar, eu já fico, epa, a procrastinação tá chegando aqui. Peraí, que eu sou mais forte que você. E você tem um diálogo, é quase que um diálogo. Menina, eu converso com ela, entendeu? Eu converso com as minhas sombras, como se a gente fosse amigo. Eu até brinco para as pessoas o seguinte, não existe problema. Porque problema é matemático. E na matemática, para todo problema tem uma solução. E se tem solução, não é problema. Se não tem solução, é porque não é problema, é um fato. E fato, se você não pode mudar, não lute contra. Apenas procure a melhor forma possível de resolver aquilo. Aí eu falo, eu não falo do problema, eu converso com ele, a gente toma nem que seja uma cerveja juntos pra gente encontrar a solução. Eu sou assim também. Eu converso Você é um homem com muito a situação. sábio, Lúcio. Você é muito sábio. É muito interessante. Eu parece que é uma conversa, é alguém na minha frente. Eu falo, não, peraí. Como assim? Eu não sei o quê. É meio coisa de doido, né? Mas olha, as pessoas que elas conversam sozinhas, elas são muito inteligentes. E a mesma coisa que eu falei pra você, do mesmo jeito que a gente inconscientemente não sabe de muitas coisas, tem muitas pessoas que dominam essa área da psique inconsciente, como você. O que você fez da sua vida, Lúcio, é alguém que tem uma inteligência emocional nata sem nem saber que tem. Então, isso eu levo, assim, já contei um pouco da minha jornada. Tem um livro vindo aí e eu falo que depois que eu decidi me conhecer, facilitou muito a minha vida, porque eu entendo por que agora eu faço tal coisa. Eu entendo onde eu sou muito ruim, mas eu também entendo onde eu sou muito bom. E eu comecei a aceitar, realmente, eu sou bom. Deus me deu essa habilidade. Potencializa isso. Então eu quero focar nisso e eu quero ajudar pessoas através do que eu sei. Então é muito importante quando você se conhece, né? Então, vamos lá. Hoje, o que você diria para quem talvez está escutando aqui, né? E sentiu que ela precisa conhecer um pouquinho mais ela? Qual seria o primeiro passo? Se ela talvez não pode ter uma consulta com você ainda, ou ela não tem condições, dá uma dica como ela pode pelo menos dar o primeiro pontapé. Me segue lá no meu Instagram, que eu dou dicas diárias. E faça como o Super-Homem. Ele vivia morrendo de medo da kriptonita, buscando não confrontá-la. E quanto mais ele fugia dela, ela era a senhora da situação. E ele, medroso. Até o momento que teve o duelo final. Era matar ou morrer. Só tem um vitorioso. É você ou o seu vilão, que é o ego. E aí o Super-Homem foi muito corajoso e enfrentou a kriptonita, assim como você pode enfrentar as suas sombras. E sabe o que aconteceu? Ele morreu em personalidade, que era Clark Kent, um ser que ele não era, para renascer em essência, um ser pleno. Porque a plenitude é isso. A plenitude não é a gente brigar com o que a gente é. A plenitude é quando você aceita o pacote. Verdade. Que você é um ser iluminado e que você tem suas sombras. Por quê? Porque você não é Deus. Perfeição, só Deus. Mas você pode se aproximar a cada dia do exemplo de Jesus. Se aproximar, nunca será. Então você tem esse direito sagrado e divino de ser errante, mas não de estacionar. O segredo é esse, porque tem uma linha tênue, Lúcia, que as pessoas confundem muito. Acham assim, não, eu tenho o direito de ser errante, então eu nasci assim e vou morrer assim. Não, jamais. Não. O que é que você tem que fazer? Tem o direito de ser errante para não se culpar. Aí eu também falo muito sobre a diferença entre responsabilidade e culpa. A responsabilização, autorresponsabilização, ela é mestra em você se autoconhecer. Por exemplo, eu passei por casos de violência doméstica. Eu não me acho vítima. Eu falo assim, eu tenho uma responsabilidade nisso. Por quê? Porque eu tinha outras opções para não passar por aquilo. Se quando ele tivesse me dado o primeiro tapa, eu tivesse saído, eu não passaria mais.
Então, eu também tenho uma responsabilidade, embora eu não tenha responsabilidade na agressão. A agressão é uma atitude dele, mas eu não posso mudar ele. Isso vai ficar para ele. Mas eu tenho uma responsabilidade porque eu aguentei, porque eu quis e tal. Só que a responsabilidade é diferente de culpa. A responsabilidade é o seguinte, é como se eu olhasse e falasse assim, eu sou responsável por isso, mas a partir de agora eu tenho novas oportunidades de fazer diferente. E me perdoo, porque naquela época, com 22 anos, eu não sabia fazer outra escolha que não fosse aquela. Eu nem sabia o que era violência doméstica. Ninguém falava sobre isso. Eu vim do interior, onde todas as mulheres apanhavam dos maridos, praticamente, com uma naturalidade. Então, para mim, aquilo era natural. Então, eu não tinha como ter outra decisão que não aquela. Né? Então, aí você se responsabiliza sem o peso da culpa. Já a culpa não. Porque a culpa, ela faz uma coisa ou outra. Ou te faz vítima, porque a culpa é do outro, ou você traz a culpa pra você. Aí você se autoflagela. Então, responsabilidade e culpa é o equilíbrio, sabe? E o que hoje motiva você? Você tem paixão no que você faz? Afe Maria, eu me arrepio aqui o tempo inteiro. Não sei se você tá vendo, olha aqui. É amor. Eu tenho amor mesmo, olha aqui, pelo ser humano. Você já... Isso é muito bom ver. Eu costumo dizer que todos os negócios que eu faço com alguém, se eu não vejo paixão no que ela faz, eu falo, não é pra mim. Então a pessoa tem que ter paixão, no mínimo ter paixão no que faz. Porque senão a pessoa... Qual o ânimo de você acordar? Eu tenho amor, assim... Eu me arrepio toda aqui, só sem aguentar. E a sua história também ela é inspiradora, né? A Bárbara contando, as pessoas contando lá, o Enzo, quando me contou. Olha, um dos mentores, tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou estar lá. Porque aí, para vocês verem, gente, as limitações, né? Eu sempre trabalhei com empreendedorismo, mas por um outro prisma. Igual a série Billions, né? Que do lado do Axl Rose tem a sala da Wendy, que é a mentora psicológica, né, psicoterapeuta. E para você ver o quanto é importante, quem mais era atendido por ela era o Axl, que é o grande cara do setor imobiliário. Por quê? Principalmente quando você lida com muito dinheiro. Ali tem um ser humano errante, com impulsos. E muitas vezes, uma atitude não pensada, em um segundo, você pode perder bilhões. E olha como a inteligência emocional. Então, eu trabalhava mais assim nessa parte. Aí, quando eu recebi o convite do programa, e eu sou muito sincerona, assim, eu sou muito transparente, né? Quando a Bárbara me ligou, que é um amor, ela falou assim, olha, a gente queria muito ter você no programa. E eu, programa de quê? Ela de empreendedorismo. Olha, eu não sei se eu vou ser útil. Eu não sei se eu vou ser útil, porque eu não sou empreendedora. Tal, não sei o quê. Ela, não, mas eu vi que você trabalha muito com emocional. Aí eu falei, olha, eu só poderia ajudar se fosse para eu abordar essa outra questão. Que é perfeito. Por quê, Lúcio? Porque, assim, as pessoas falam muito pouco sobre isso ainda, principalmente aqui no Brasil. Tá abrindo. Então, eu falo assim, o que é que te leva a abrir uma empresa, ou você, que é um grande empreendedor, você tá ali entrevistando um futuro diretor, um gerente e tal. O que vai te levar a contratar aquela pessoa vai ser os hard skills, que a gente chama. Que é o quê? O conhecimento cognitivo, a bagagem que aquela pessoa tem. Currículo, cursos, faculdades, tarará. A gente até faz uns testezinhos emocionais. Esses testes emocionais são super fáceis de burlar. É só você dar uma estudada, o que é que você tem que falar. Você já coloca o que você quais quer. Os animais... É super fácil. Aquilo ali, o hard skill que a gente fala, que são as coisas fortes, que é o que você pode mensurar na hora. Se você quiser, você mensura se aquela faculdade existe ou não, basta você ligar. Agora, os soft skills, que são ferramentas, né, que elas mostram as habilidades emocionais, não tem como você mensurar, a não ser que ele não tenha nenhuma, que aí ele vai deixar transparecer ali. Mas quando você fala sobre empreendedorismo, isso tem tudo a ver. Tudo! Quantas pessoas você acha que eu contratei que não deu certo e talvez eu não teria nem contratado se eu soubesse mais de como a pessoa, como a pessoa pensa um pouco. Da próxima você fala assim, deixa eu ligar para minha amiga Michela, porque eu vou colocar ela para treinar esse pessoal ou para ela fazer isso. Tem uma pessoa que era super competente, super, e eu tive que dispensar porque o comportamento era A gente tem um caso agora no Brasil de uma perda, de uma eleição, de uma pessoa que em 2018 tinha tudo nas mãos
e que até fez muita coisa bacana, mas não tinha inteligência emocional para passar nas entrevistas, no falar, e era interpretado errado. Então a gente tem que até ter inteligência emocional no falar, no falar na hora certa, as palavras certas, no momento certo, para as pessoas certas. Porque é isso que eu falo, o hard skill te coloca lá em cima, te faz você abrir sua empresa. E depois? O que faz você perder o seu emprego? Ou o que faz você ir à falência? Falta de inteligência. Falta de soft skills. Que é inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, para o empreendedorismo, ela tem 5 pilares. O primeiro é o autoconhecimento. É cada um igual o Axl Rhodes lá na série Billions. Você assistiu? Não assisti, Cara, mas assista. estou curioso. Viu? Cara, assista. Os 4, 5 primeiros episódios são um saco. E todo mundo me falava isso antes de eu assistir. Persista, porque depois fica maravilhoso. E para o empreendedor tem muita lição ali por trás. Então, ele mesmo procurava o Andy, ele sabia daquilo ali. Porque ele era muito impossível, às vezes ele tinha medos, tinha travas, muito ego, sabe? Pra estar sempre lutando. Tanto é que eles tinham jogos de pôquer com os adversários. Cada adversário, grandes, assim, empresários, ele levava ao Andy dele. A psicoterapeuta lá do lado. Porque até o olhar no pôquer, o emocional fala mais do que o próprio jogo. Até a forma de você olhar, para você blefar. E ela ficava assim, não sei o quê, tal. Então, quando você tem um anjo desse do lado, para falar assim, fulano, você é maravilhoso nisso, vamos botar mais isso aqui. E nós somos seres humanos, então a gente tem problemas em casa, na família, com a esposa, com o marido, com o filho, com mãe, com vó. E tem uma hora que a gente também é humano. E aí a gente começa a misturar. E aí você começa ou a deprimir, ou a ter a tendência da raiva, ou a não acreditar em você, e você leva aquilo para o trabalho. Aí você não está dando o seu melhor, ou às vezes você não está vendo novas possibilidades para sair daquele problema. Tudo pode ser o emocional. Então, se você tem alguém ali para... Vamos lá, Lúcio. Aqui, Lúcio. Cara, olha seu potencial aqui, vamos por aqui. Ele levava até as propostas de trabalho com outras empresas para o Andy. E ela olhava porque ela via de uma forma que ele não via. E é esse a beleza da equipe. Ele era o financeiro, o cara pensante, o cara do dinheiro, o cara Mas tinha tal. alguém que dava um suporte. E ela era o lado do emocional. Porque a inteligência emocional também é aquilo que eu falei da Ana, lá no Empreendedorismo da Rede. Ela tem só 1 minuto para falar. O negócio dela tinha 10 pontos para ela falar. Não dava para ela falar os 10. Não dava. Não dava. Muitos dos outros escolheram pontos para falar que não era tão interessante. Ela foi nos 3 que eram os mais interessantes. E qual é a inteligência do empreendedor? Ele não fala o que ele já sabe. Ele tem que buscar falar o que o outro precisa saber. E aí, ao Andy, você via disso. Você mencionou autoconhecimento, mas você falou 5. Qual o outro? Autoconhecimento, gestão das emoções, que é o autocontrole. Fala um pouquinho de gestão. Gestão das emoções é justamente isso. É você reconhecer o que você é bom e os seus impulsos. Porque, por exemplo, se você tem um impulso da procrastinação, você é um grande empreendedor. É um dos exemplos, são vários. Você é um grande empreendedor. Aí aconteceu algo na sua vida que está ali atrapalhando de você não saber separar. Então, você precisa controlar aquele impulso. Às vezes, sozinho é complicado. Então, quando você tem uma Wendy do seu lado, ela vai te ajudando. Posso trazer algo meu pessoal? Por favor. Eu era muito... eu tinha um problema de procrastinar. Até a palavra eu não falo direito. E eu tive que trabalhar muito. Por quê? Quando você pega e se conhece, aí você vê realmente isso aqui está acabando comigo, está me prejudicando... Você aceita. E aí você começa a trabalhar. Por isso que eu falo, às vezes eu converso, né? Por exemplo, eu estou no hotel. Eu não preciso mostrar para ninguém que meu quarto está arrumado ou não. Mas pela conversa de não fazer, eu deixo tudo em ordem, porque é algo que é para mim. E eu entendi que quando eu não procrastino, as coisas acontecem muito mais rápido. Aí eu falei, caramba, peraí. Então... olha quanto que eu perdi e eu não vou perder mais. Tanto que o pessoal que está trabalhando comigo para terminar algumas coisas este ano estão doidinho comigo. Não, vamos embora, vamos terminar. Aí você começa a pegar gosto e começa a fazer parte meio que natural para mim, do meu dia a dia. Não é mais assim, tanto esforço. Já está começando a ficar mais... o hábito. O hábito. É. Aí sabe que eu tava falando com sua irmã ali há pouco? E ela falava assim, olha, tadinho do Lúcio. O Lúcio veio de uma família com 5 mulheres.
Aí eu falo, olha, geralmente, os amigos meus que eu conheço, que tem muita mulher assim, elas mimavam demais, assim. Não, O menino não podia mimava fazer nada. nada. Aí ela, a gente não mimava não, a gente, ó, lascava com ele. Eu falei, epa, quais as feridinhas aí monte. que pode ter? Mas tem. Mas eu já será- conversei sobre isso. Isso, mas será que ainda não tem alguma que ainda tá atrapalhando alguma coisa? Às vezes não no empreendedorismo, mas tá lá tão esquecida. Sabe o que acontece? Nessa jornada minha de me conhecer, eu tive que voltar na minha infância. É isso aí. Eu consegui entender onde foi que eu travei na questão de comunicação, de falar em público. Olha que interessante. Só que quando eu conheci, eu falei, o quê? Então tá, ressignifiquei. Ressignificou. Pronto, bora. Isso aí. Não só ressignifiquei, como eu também tomei uma posição de que eu iria aceitar qualquer convite. É quase que você enfrenta Então eu já o tenho alguns medo convites e depois fala, pra fazer. Tô dentro. Bora, eu aceito. Antes de escutar, tô dentro. Coisa boa. Vamos. Próximo, terceiro. Eu quero escutar os 5 pontos, porque todos são... Falei do Falou gestão autoconhecimento, gestão da emoção. de network. Perfeito, isso aí é Network é emoção pura. verdade. Menino, eu já nasci fazendo network. Uma coisa assim, nata. Por isso que minha mãe dizia, para, menina! Você é coisa de menino macho. Fica falando com um com o outro, com um com o outro, com um com o outro. Então, network é tudo. Network vale mais que bilhões. Porque às Concordo. vezes você tem dinheiro, mas você não tem como chegar. Ó, eu converso com a minha filha, Vitória, e eu falo, filha, né? Ela ficou 2 anos fora da escola e depois teve o primeiro dia que voltou, depois da pandemia, tudo. Aí, na hora que nós chegamos na escola, até chegar na sala de aula, primeiro dia eu acompanhei ela conversou com umas 40 pessoas. Falei, Vitória, como você conhece tanta gente? Aí, não, papai, porque não sei o que tal. Mas você é E o que assim você também. Sou. Porque um dia, aí eu peguei e falei, filha, o papai era desse jeito, em algum momento eu Você travei. não era daquele... Ah, você travou isso. E hoje que eu entendi isso, estou... Agora você mudei. está resgatando a sua essência como Mas super-homem. é interessante que a filha da mãe, olha que inteligente. Filha, como é que você conhece uma pessoa nova? Aí ela falou assim, eu gosto de esporte. Aí eu tô vendo a pessoa, ela tem um tênis da hora. Aí ela pega, nossa, que tênis bonito. Acabou, ela falou. Não, eu comprei na loja. Acabou, e começa a Se torna conversar, amigo. Eu acabou. falei, filha, investe nisso. Eu falei, não importa o que você Quero for conhecer fazer. ela. Essa habilidade que você tem vai abrir E portas vale assim. ouro. Não, vale ouro não, diamante. E sabe o que é legal? Ela pegou aquilo, que quando eu falo, o olhinho brilha. É verdade, papai. Tudo que eu for fazer, não sei o que, filha, você vai falar para milhares de pessoas. Essa habilidade que você tem de conversar com as pessoas e tal. Então, o que eu tento ver nas minhas filhas? Qual que é o nome dela? Vitória E e Júlia. a sua esposa? Thaísa. Thaísa, Vitória e Júlia. Isso. Ai, Então, quero conhecê-las. A Thaís era para estar aqui, não deu certo. Mas eu vejo que eu tento olhar para minhas filhas e eu falo, e não é tudo, porque não dá, mas eu pego aquilo que ela é boa e eu pego e injeto. Pá, filha, você vai ser não sei o quê. E ao mesmo tempo, eu pego algumas coisas que eu vejo que houve alguma trava e eu tento mudar. A Júlia, ela era muito assim, eu não sei o quê. Aí eu falei, eu vou investir nisso nela. Ao ponto que quando eu falar alguma coisa, ela vai assim, eu sei. Aí as respostas eram agora para alguns pontos que eu converso com ela, eu sei, papai. Tipo assim, eu acredito mesmo. Então eu consegui, ainda ela jovem, ressignificar aquilo que em algum momento ela travou. Ou eu causei, talvez. Não, acho que ninguém causa. A gente às vezes contribui querendo até proteger sem saber. E outra, no dia que você perceber que elas estão com algum ponto frágil, você chama e fala assim, olha, minha filha, senta aqui, eu te acolho nesse seu ponto frágil. Porque todos nós temos pontos frágeis. Isso que eu falo para os pais falarem para os filhos. Todo mundo tem ponto frágil. É como eu falo para as minhas amigas. Amiga, eu vou te falar aqui uma crítica construtiva sozinha. A gente nunca fala uma crítica construtiva na frente de outras pessoas. Tô te falando a crítica construtiva, aí eu começo dizendo das minhas fragilidades. Porque aí quando você fala das suas fragilidades antes, a pessoa já desmonta. Porque se você já for falar pra ela... Isso aqui é inteligência emocional. Se você já chegar e chama uma amiga sua que você viu fazendo uma coisa errada. Ana, você viu que essa sua atitude tal é errada? A pessoa já fala, oxe, já quer me brecar. Fala, Ana, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que todo mundo tem fragilidade, né? As minhas mesmas, menina, procrastino. Faço isso, faço aquilo e tal. Aí quando você fala das suas fragilidades, ela já te vê você se colocando como humano. Aí depois que eu falo as minhas, aí eu falo, mulher, aquela coisinha ali que você fez, normal, porque a gente faz sempre. Mas você pode até, talvez te prejudique. Vamos trabalhar isso aqui pra você
exercitar isso aqui que você tem de... e antes ainda de eu falar as fragilidades da pessoa, eu ainda falo das qualidades. Primeiro, para ela se sentir tal, para quando eu falar da fragilidade, ela não se sentir... A mesma coisa eu faço nas empresas que eu faço treinamento. O que é que eu faço nas empresas que eu faço treinamento? Eu faço reuniões e aí eu vou exercitar o que cada um tem de melhor. Primeiro eu só vou nas qualidades. Primeiro eu só vou nos pontos fortes. Pontos fortes, porque ela já tá se sentindo muito bem. Quando eu vou lá no ponto frágil para ela se trabalhar, ela entende que ela tem pontos bons, porque eles foram colocados primeiros. E quando eu for falar do ponto frágil, ela não vai ter escudo de autodefesa. Porque se a gente chama um funcionário, chama um sócio e tal, e já vai falando daquele, ele já trava achando que você quer colocar ele para baixo. Então, até nisso, a inteligência emocional... E fala um pouquinho mais dos seus planos. Hoje você, palestrante... Treinadora. Tá na Rede TV, mentora. O que você pretende para 2023? Então, tudo isso é muito novo. O que você tá assim... Treinar empresas, vou fazer algumas palestras internacionais, já tô com Miami... Quando? Angola, 2021. Quero você e sua esposa lá. De janeiro e seus filhos lá. Janeiro? Janeiro, em Miami. Nossa, quero você, aqui. Thaisa, Vitória e... a outra, o nome da outra filha. Júlia. Thaisa, Vitória e Júlia, me assistindo lá. Julica. E aí depois vem Angola, depois vem Harvard, depois vem Lisboa, Dubai, Japão e Lisboa de novo. 1000. Então, querendo que eu vá lá palestrar nas suas empresas, treinar seu pessoal, pode me chamar que eu vou. Eu digo que o que eu ganhei este ano, quando eu entendi... Primeiro, quando eu me conheci, quando eu entendi que era importante ter mentores, né? Pensa, olha o conhecimento que você tem aí dentro, na sua cabeça. Tá? Você tá assim, a 1000. Aí você pega uma pessoa que não sabe o que fazer, tá perdida. Aí você chega, em 2 horas, 3 horas, a pessoa fala, caramba... Talvez eu demoraria 5 anos para poder conhecer. Então, e meu trabalho é rápido. Eu falo, ontem mesmo na minha palestra, eu falei assim, fecha os olhos e finge que eu tô aqui, com a sua voz, para você se perdoar, não se julgar, para você se acolher. E eu aqui não vou te curar. Porque esse povo que promete cura imediato. É tudo mentira. A gente não se cura, Lúcio, nunca. Não existe cura para esse tipo de coisa. A gente nasce com a nossa qualidade, a gente morre com as nossas tendências. Qual a diferença? Você trabalha as suas tendências, você controla elas. Elas ficam suas amigas. Eu brinco que eu sou amiga dos meus defeitinhos e converso com eles, entendeu? Que até um ponto, eles começam até a ter graça. Essa o povo até conversa é acha boa, bonitinho os meus defeitos, que antes me incomodava, sabe? Porque eu sou meio desligada, então eu me bato, fico roxa, caio... Entendeu? Semana passada eu tava falando no telefone, eu não presto atenção, tinha piscina. Caiu eu e o telefone na piscina. Na minha casa, que eu sei que tem uma piscina. E isso me incomodava muito. A partir do momento que eu falei, gente, eu sou assim. Eu não tenho como mudar. Vou prestar um pouco mais de atenção. Fui trabalhando, melhorou, mas sou eu. Hoje todo mundo já ri disso de mim, já até gosta. Então a vida é essa sabedoria. Entendeu? Verdade. É esse que tá a chave. Michela, a gente poderia ficar aqui, nossa, mas sei lá quanto tempo. Muito bom e que aprendizado, né? Eu vejo que se as pessoas pegarem alguns pontinhos, não dá para pegar tudo. Eu aprendi que numa palestra, num treinamento, você tem que pegar alguns pontos, mas aplicar. Porque não adianta você passar o dia inteiro num treinamento, e não aplicar. Inchou e não fez nada. Né? Então, a gente tá, o nosso tempo é curto. Mas antes de finalizar, eu queria perguntar algumas coisinhas. Paixão no que você faz, eu já sei. Não precisa nem perguntar se você tem paixão. Propósito. Qual que é o seu propósito com tudo que você falou de palestras, treinamentos? Qual é o seu propósito? Compartilhar. E compartilhar significa compartilhar com. Com é com pessoas. Compartilhar o que me tirou da escuridão. Compartilhar o que me tirou do fundo do poço. Aí eu brinco que no fundo do meu poço não tem uma mola, tem uma catapulta. No fim do meu túnel não tem uma luz, tem um farol. Então, na minha trajetória, eu tive muitos anjos que me ajudaram quando eu menos precisei. Então, compartilhar o que me fez bem, compartilhar o que me tirou daquele lugar, para que pessoas também possam se inspirar e que entendam que se eu estive lá, talvez você também esteve, acho que sim. E se eu sair, se o Lúcio saiu, você também pode. Você tem os seus poderes aí. Talvez você só não saiba ainda como colocá-los para fora. Estou aqui para ser o seu braço e te guiar. Eu vejo, né, quando você fala assim, você não sabe,
uma das coisas que ficou bem claro pra mim é ser mais vulnerável. Sabe assim? A gente é Eu vulnerável. vou ter que falar isso, né? E aí você começa a deixar de lado o que as pessoas vão pensar. Aí você dá um passinho, ó. Você dá um passinho, verdade. Aí você sente o gostinho e aquele alívio de poder ter falado algo que só você sabia e é independente do que pensaram. Aí parece que dá mais um passo, mais um passo. Aí quando você entende que isso vai te libertar, aí você começa a caminhar. O que você diria para a Michela do futuro? Daqui uns anos, sei lá, 2, 3 anos, o que você falaria para ela? Olha, eu vou começar, se você me permite, falar o que eu falaria hoje para a minha Michela do passado e depois para a do futuro. Pode. Se eu pudesse voltar atrás hoje, aquela menina amedrontada, trancada, sem saber para onde ir, achando que a vida tinha acabado, eu falaria assim: meu amor, você não está só. E eu estou aqui hoje para te dar um abraço e te provar, vai dar tudo certo, confie, você vai superar, você vai dar a volta por cima e você ainda vai falar para muitas pessoas o que te ajudou a sair aí desse quarto. Para minha Michela do futuro, eu acho que ela que falaria para mim. E a Michela do futuro, uma senhorinha dos cabelos bem branquinhos, chegando para mim e falando assim: meu amor, gratidão, porque hoje você tá indo atrás para ser quem eu sou. Fantástico. Gratidão, Lúcio. Olha, eu quero agradecer muito. Eu quero dizer que eu aprendi muito com você, embora há pouco tempo. Mas, assim, sua postura, que sabe dosar bem o equilíbrio, assim, entre ser sério, entre ser leve, sabe? A sua humildade, que a humildade é uma grande qualidade. Porque a humildade é aquilo que, mesmo quando você vence, você não perde a essência. Verdade. E isso é para poucos. Então, parabéns. Eu aprendi e aprendo muito com você. Eu e que quero agradeço. conhecer toda a sua Janeiro. família. Eu que agradeço, né? O canal, ele nasceu, né? iGrow. É para poder ajudar pessoas a crescerem. Sair de algo, né? A sua experiência poder ajudar alguém a crescer. E eu tenho certeza que o bate-papo de hoje você aprendeu algo, no mínimo, te despertou a querer, né? Você se conhecer um pouco mais, a buscar o que talvez na sua infância, não sei onde, travou você. E que nem saiba. Não sabe. Eu falo isso porque eu também não sabia. Teve coisas que eu descobri porque eu fui buscar. Eu tive que, no mínimo, falar, puxa vida, eu preciso voltar a entender quem foi o Lúcio. Então, eu tenho certeza que ajudou você. Compartilhe com alguém. Se inscreva no nosso canal e vai ser bênção. Obrigado. Gratidão, Lúcio.